Olá, graça e paz. Boa tarde a todos. Que essa seja uma tarde abençoada para os adoradores do Senhor. Irmãos, nós iniciamos hoje o estudo do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nestes meses, nós estaremos focando no tema geral, vencendo as adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. E hoje nós estaremos iniciando uma série de estudos sobre vários homens da Bíblia que serviram de exemplo e sempre servirão para que nós possamos vencer em momentos difíceis. Mas antes, porém, desejo orar. Querido Deus, te adoramos, te bendizemos o teu nome, não pelo que tu faz, Senhor, mas pelo que tu és. Ó Deus, nós nos encontramos agora, Senhor, no Santo dos Santos, para te prestar adoração. Nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração estão preparados para ouvir, Senhor, de ti, os ensinamentos, ó Pai, para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Nós te adoramos, nós te servimos, nós te louvamos e nós bendizemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar. Bem, dentro desse contexto geral, desse tema, vencendo as adversidades, nós vamos iniciar com Abraão. Bem, todos conhecem a história de Abraão, né? Um dos homens de Deus é mais falado, né? Tanto que ele entrou na lista da galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11. Mas, neste capítulo 22, dos versículos 1 a 19, nós temos grandes lições para aprender com esse homem de Deus. Bem, mas vamos lá atrás, antes do capítulo 22. No capítulo 12, os versos de 1 a 3, Deus chama Abraão e lhe faz promessas, né? Abraão já encheu seu coração de esperança, né? Porque Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Mais na frente, no capítulo 3 e 15, o que acontece? Deus promete a Abraão e fala para ele que ele vai possuir a terra de Canaã e que a descendência dele naquela terra iria se multiplicar muito, que seria impossível contar, porque seriam maiores que as areias da praia e as estrelas do céu. Então Abraão achou aos olhos humanos isso muito difícil de acontecer. Aos olhos humanos, sim, né? E Abraão recebe essa promessa em tempos adversos, em tempos de circunstâncias adversas aos olhos humanos. Então, essa promessa vem surgir já lá no capítulo 12, depois do capítulo 13. E Abraão, ele recebe, Deus cumpre a promessa a Abraão. Cumpre a promessa. Mas no 19, Abraão entende que está se contrapondo a promessa de Deus com o que Deus agora, no capítulo 22, vai pedir a ele. Vamos ver o que diz o capítulo 22 de Gênesis? Eu vou lendo e já vou explicando para nós ganharmos tempo, ok? Deus prova a Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Uma das primeiras coisas que a gente aprende já no início do capítulo, que nós temos que estar sensíveis ao chamado de Deus, à voz dele. Prontamente, Abraão, eis-me aqui. Quantas vezes nós mesmos, quando Deus nos chama, nós fazemos o seguinte, eis-me aqui, mas envia aquele ali. Arruma uma porção de desculpas para não cumprir a missão. Não foi assim que Abraão fez. Ele disse, eis-me aqui. Pronto, não questionou, simplesmente manteve seus olhos focados e seu ouvido sensível ao que Deus queria que ele fizesse. Aí no capítulo 2, no versículo 2, o que Deus pede a Abraão? Acrescentou-lhe Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Deus frisou bem.
a quem tu amas, teu único filho, e vai-te à terra de Monte Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre o monte que eu lhe mostrarei. O que nós aprendemos com isso? Abraão não questionou, simplesmente ele confiou. Confiou. Confie. Deus sabe o que faz. No verso 3, Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. O que a gente aprende também? Que nós devemos estar preparados. E é cedo, ele levantou de madrugada e se preparou. Tomou 2 servos, né? Preparou o seu jumento, levou os seus servos e seu filho e preparou todo o material para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Você está preparado? Porque se Deus te chamou, Ele está preparando também o seu milagre. O seu milagre está a caminho. Esteja de prontidão. No verso 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. O que a gente aprende com isso? Veja além das circunstâncias. Não perca o foco do lugar onde Deus te mandou estar. Esteja onde Deus quer que você esteja. Não desvie. Faça como Abraão, de longe ele viu o lugar onde Deus mandou que ele fosse. Então, que nós tenhamos esse aprendizado de Abraão, estejamos ligados e não olhando as circunstâncias, mas ligados com foco. No versículo 5, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Olha que certeza, irmãos, que certeza. Não importa as circunstâncias, adore. Não importa, está doendo, adore. Está chorando, adore. E fique firme na missão que Deus te indicou a fazer e confie. Abraão, ele foi ao local e ele sabia que iria voltar com o filho. Então, somente obedeça. Essa é a questão. A palavra que fez diferença na vida de Abraão. Obedeceu. Então, somente obedeça. E você terá o seu milagre nas suas mãos. Versos 6 e 7. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, fale, meu filho, o que foi? Eis-me aqui. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? No verso 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram juntos. Então, o que a gente aprende? Tenha nas mãos tudo à disposição que você vai precisar para cumprir a sua missão. Porque Deus proverá o impossível. Aquilo que você acha que não tem condições, humanamente falando, tenha a certeza que Deus proverá. Não titubie na tua fé. Permaneça no lugar que Deus te mandou e prepare o seu altar para adoração e obedeça. Deus proverá. O teu altar tem que estar preparado. Não deixe nada contaminar o seu altar, para que Deus venha receber a total adoração. Nos versos de 9 a 14, chegaram ali ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou seu filho e o deitou. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu,
novamente, eis-me aqui, sem questionar. Eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Grave bem isso. Ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Depois Abraão, por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, meus irmãos, a gente tem muita coisa para aprender com esse grande homem. Quando você adora com o coração sincero e obedece, ele recebe a sua adoração, ela sobe. E então Deus se inclina para te entregar o seu milagre. E confie, ele proverá no momento exato. Deus não se atrasa e nem adianta, é no momento exato. Nos versos 17 e 18, já estamos chegando já no finalzinho dos versículos 17 e 18. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar, e a sua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, o milagre, ele será tão grande que vai alcançar a sua descendência e a descendência do seu descendente e daí por diante. E você será próspero. Mas eu quero chamar a sua atenção para os versos 10 a 13. Olha o que diz o verso 10 a 13. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, lhe respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Vamos fazer aqui uma analogia, né? O cordeiro, o carneiro que Abraão sacrificou no lugar de Isaac, aquele carneiro substituiu Isaac, simbolizando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus também era um filho amado, fruto do amor e um filho esperado, ansiosamente, assim como Isaac. Isaac foi um filho amado, um filho esperado e um filho fruto do amor. E o que aconteceu? No momento exato em que Deus pede a Abraão essa prova de fogo, ele não questionou, ele obedeceu, ele foi ao lugar indicado, fez tudo como Deus lhe mandara, sem questionar, apenas confiando e obedecendo. E no lugar, na hora em que ele iria sacrificar o seu filho, Deus o substituiu por um cordeiro, por um carneiro. E o que a gente aprende? Que Deus, ele nos ama tanto, que ele também deu seu único filho, seu filho amado, para nos substituir, a mim e a você, naquela cruz. O lugar na cruz seria nosso, mas o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos substituiu naquela cruz. Então, Abraão, ele veio como instrumento e canal de Deus em um momento difícil, em um momento em que a humanidade estava em degeneração. Porque antes, lá no capítulo 6, no 10, acontece o dilúvio, porque a humanidade estava depravada e Deus manda o dilúvio. Logo em seguida, depois, os homens resolvem construir uma torre, a Torre de Babel, né? Onde houve várias confusões, tudo isso por desobediência, não querer ter a liderança de Deus, do Deus único, do Deus poderoso, do Deus sustentador, do Deus salvador, do Deus soberano,
no Deus ético, moral, o Deus de valores, de princípios. Tudo isso os homens rejeitaram. Parece até os dias de hoje, né? Não está sendo diferente. A situação realmente catastrófica no dia de hoje, em se falando de princípios, valores e moralidade. Então, nesse caos de degeneração da humanidade, surge Abraão como um instrumento unificador e de restaurador entre o humano e o divino, e vice-versa. Então, a degeneração humana, familiar, social e moral, e do outro lado a família patriarcal, queria representar o desejo de Deus em restaurar o relacionamento com a humanidade. E Abraão foi a resposta. Abraão foi essa resposta. Ele cumpriu a missão e ele foi listado na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Passou pela prova, foi aprovado. Passou pelo fogo e foi aprovado. Que eu e você possamos também passar pela prova e sermos purificados, assim como o fogo purifica o ouro. E assim sermos obreiros aprovados, como Abraão foi. E que nós sejamos realmente, nos achemos aprovados como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja sempre a palavra da verdade. E assim nós nos acharemos diante do Deus provedor. Confie nesse Deus. Então somente obedeça. Deus, ele irá prover. Não duvide do poder desse Deus. Que o Senhor possa te abençoar ricamente e que em seu coração você possa ter ali um altar totalmente voltado para uma adoração sincera, para uma adoração de coração. Que o Senhor receba a sua adoração e que você esteja no lugar onde Deus falou para você estar. Se Deus te mandou, vá. Se Deus diz que você pode, você pode. Então, que Deus possa te abençoar e confie. Confie nas promessas do Senhor. Os planos de Deus não vão ser frustrados. Não vão. Todas as promessas ditas na palavra e prometidas por Deus, elas irão se cumprir na sua vida. Creia tão somente e obedeça. A nós basta tão somente obedecer. Que Deus te abençoe.